E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, como vocês estão? Espero que bem, estou melhor que mereço. E eu queria compartilhar hoje, aqui junto com vocês, essa sequência dessas séries de compartilhamentos de pensamentos sobre Gênesis, sobre a criação, sobre o começo. E hoje a gente vai pensar a respeito do capítulo 2 e aqui tem alguns princípios para que a gente possa meditar, para que a gente possa aplicar em nossas vidas, individualmente, coletivamente. Eu espero em Deus que você possa ser abençoado, que você possa praticar esses princípios e eles sejam relevantes, gerem valor na sua vida e você possa com isso contribuir também com outras vidas. Você possa distribuir esse conteúdo, seja de qual forma for, escrita, falada, vivida, através dos meios de mídias sociais aí também. Conto com você com isso. Conto com você para isso também. E aí eu queria começar no seguinte pensamento. Nesses princípios de criação, seguindo a sequência do que a gente falou no vídeo anterior, a gente quer muitas coisas para o ano de 2022 e a gente precisa às vezes parar para analisar, inclusive esse ano de 2021, como que foi, o que eu fiz com ele, as coisas que eu criei, as coisas que eu realizei, se foram boas, não foram. E aí eu queria também agora mais uma vez pedir para você parar e analisar principalmente esse texto. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No versículo 2, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que ele realizou. E nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então nesse versículo 1 é declarado aqui que Deus parou. Deus ele parou e descansou, mas ele continuou, ele não ficou parado. Então quando a gente pensa a respeito de parar, de a gente analisar algumas coisas, do que foi feito, do que a gente fez, do que a gente precisa fazer, do que precisa melhorar em algumas coisas em nossas vidas, a gente precisa sim parar, mas a gente precisa também analisar alguns pontos que são importantíssimos para que assim a gente possa dar continuidade naquilo que a gente começou. E é importante nesse processo, muitas vezes, aí de parar, neste processo de realizar algumas coisas, ter algumas pausas. O próprio Deus ele parou, falei já no vídeo anterior, mas ele não ficou parado. Depois ele deu continuidade em tudo aquilo que ele havia feito. O problema não é parar. O problema não é parar algumas coisas, mas sim pensar por que paramos. É pensarmos o que nós fazemos quando a gente para. Deus parou para olhar essa obra que ele havia feito, Deus parou para descansar, porque a gente sabe que Deus não se cansa, Deus não dorme, mas ele está mostrando para a gente um princípio, e é disso que eu vim falar hoje, desses princípios da criação, que são nos ensinados ali na criação, que serve para todos nós, todo ser humano. Eu te garanto, serve para todo ser humano. O primeiro princípio é às vezes parar, desacelerar. A gente vive numa correria louca, e aí, como eu disse já anteriormente, a gente quer planejar algumas coisas, a gente quer projetar algumas coisas, mas a gente precisa analisar algumas outras para que a gente possa fazê-las melhor. E aí é preciso parar. Mas quando eu parar, não é ficar na inércia simplesmente. É pensar, por que eu parei? Por que eu precisei parar? E o que eu vou fazer após isso? Porque eu preciso continuar. E o que eu vou fazer neste meu continuar? Bem, e aí o texto vai continuar. E alguns outros versículos eu vou sintetizar para que a gente ganhe tempo. No versículo 7, o texto vai dizer, todavia, né, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E eu te pergunto, qual a sua forma? Como assim, Fernando? Porque você pensa qual a sua forma, que você foi formado de quem, por quem, que forma você tem tomado, qual o seu modelo. Vamos pensar num carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1,
só aquele modelo aerodinâmico dele não o torna num carro de Fórmula 1. Se ele não tiver o motor que ele tem para passar de 300 km por hora, ele ainda não é um carro de Fórmula 1. Ele tem até uma forma, mas ainda não é. O ser humano ali, Deus formou ele do pó da terra. Ele tinha uma forma, mas ele ainda não era totalmente um ser humano. Foi por isso que o texto vai dizer, por isso que o texto diz que depois Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e lhe tornou uma alma vivente. Ali o motor foi colocado dentro dele. Entende? Ali ele tomou essa forma, ele deixou de ter somente essa forma para agora se tornar uma alma vivente. A gente vem construindo algumas coisas e deixando elas em algumas formas, mas ainda não se tornaram parte de nossas vidas. E nesse 2022 que vai começar, ainda nesse 2021 que vai começar, eu espero que você consiga ir além, que você consiga passar disso, que você consiga não só ter uma forma ou criar algumas formas, mas você consiga tornar isso em realidade. Eu e você fomos tornados alma vivente dessa forma, por isso, para isso. Aí no versículo 8 também é interessante a gente pensar que Deus ele coloca o jardim no lugar certo. E o homem também foi colocado ali naquele jardim. Olha só, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formou. O jardim foi colocado no lugar certo, e o homem também, nesse mesmo lugar certo. Mas o jardim cumpriu o propósito dele. Ele frutificou, Deus plantou ali algumas coisas, mas o homem não. O homem ele não cumpriu o seu propósito que ele deveria ter ali no jardim. Aonde ele foi colocado, presta atenção, onde ele foi colocado, fique vendo. Vamos ler o versículo 15, que aí a gente vai dar mais sentido a isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus coloca ele para cuidar desse jardim e para cultivar, para desfrutar, para trabalhar em prol dessa criação que Deus deu para ele. Deus deu para esse próprio homem. Está aqui o seu trabalho, meu filho. É só você cuidar dele, você cultivar, que tem tudo que você precisa. Eu te coloquei no lugar certo, agora é só você fazer a coisa certa. É só você cumprir esse propósito a qual eu te coloquei. Mas ele não fez o que deveria. Ele não ouviu o que deveria, porque na sequência do texto Deus vai falar com ele, vai dar algumas orientações, mas ele não ouve o que deveria ser ouvido. Ele não presta atenção, e é por isso que acontece uma sequência de situações com ele, mas eu queria deixar isso frisado para você. O jardim foi colocado no lugar certo, o homem também. O jardim cumpriu o seu propósito, o homem não cumpriu totalmente, porque o homem não ouviu e nem fez aquilo para o qual foi colocado ali para fazer. Pensa aí, aonde que você está, aonde que Deus te colocou e para o que será que Deus te colocou? Será que você tem cumprido o seu propósito? Será que você tem escutado aquilo que é para ser escutado? Será que você tem vivido aquilo que é para ser ter vivido? Será que você tem cultivado? Será que você tem cuidado realmente? Vamos lá. O versículo 18 é interessantíssimo também, que diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. O Criador, o próprio Deus que nos criou, ele é relacional, ele gosta de relacionamento. A própria Trindade Santa já nos mostra, quando ele diz, façamos o homem, no capítulo 1, versículo 27, a nossa imagem, a nossa semelhança. Havia ali uma trindade, havia ali uma reunião santa. Isso já nos mostra que não é o simples o simples fato de vivermos só, de ter essa questão de individualidade, mas muitas coisas acontecem no coletivo, porque isso é importante. Não, eu não vivo só, não é essa unidade nesse sentido que é mais importante, é este coletivo, é o nós. E aqui Deus vai mostrar mais uma vez esse princípio. Esse é um outro princípio. Então Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. O Criador, que é relacional, declarou que não é bom que a gente esteja só.
Um dos princípios que a gente deve e pode aplicar em nossas vidas é o de bem-estar psicológico. A psicologia vai apontar para isso também. E a gente precisa de pessoas, a gente precisa de se relacionar. Hoje, mais que nunca, as pessoas têm procurado consultórios psicológicos porque têm entendido que esse vazio, essa falta, essa pandemia que espantou todo mundo e fez com que aumentasse esse distanciamento, nos mostrou o quanto é danoso isso, quanto a gente precisa um do outro. E lá atrás Deus já havia dito isso. Não é bom, Adão, que você veja só, não foi Adão que reclamou, não foi Adão que procurou uma ajudadora, não foi Adão que procurou uma mulher, foi o próprio Deus que viu, percebeu que a nossa essência, a gente precisa de relacionamento, a gente não pode estar só. E aí ele fez uma ajudadora, porque ele sabia o quanto isso era necessário, uma companheira, alguém para nos relacionar, alguém para que a gente pudesse viver junto. E às vezes você não é casado, às vezes não tem um marido, uma mulher, mas saiba de uma coisa, você precisa de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Esse é um princípio da criação. Um princípio é relacionamento. Um desses princípios é esse relacionamento. Então Deus parou, é um princípio. Depois Deus colocou o jardim, o homem no lugar certo, mas o homem não fez aquilo que era para ser feito. Terceiro, Deus, ele mandou cultivar, por isso que ele não cuidou. E nesse terceiro, ele mostra a importância do relacionamento, o quanto é importante esse relacionamento. E eu, como estudante de psicologia, tenho visto o quanto é necessário a gente falar, argumentar, pôr para fora. E só falar sozinho, às vezes não ajuda tanto. É muito bom, a gente se reconhece, mas às vezes a gente coloca tanta coisa para dentro, como eu conversava ontem com minha amiga, a gente acaba implodindo para dentro, sabe? A implosão não é explosão para fora, é para dentro de nós mesmos e causa-se dano. E um outro princípio é o DDD. Não é um prefixo de celular, não é um prefixo de região. Apesar que se você entender qual é a sua região, a minha é Celeste, você vai viver muito bem. Qual é esse princípio de DDD? Durma, descanse e desfrute. Esse princípio, esse DDD, é imprescindível para a minha vida e para a sua vida. Esse princípio está lá na criação, está no Gênesis, no seu recomeço. Se você está fazendo sua parte, onde o Senhor te colocou, se você está cuidando, se você está cultivando, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você está fazendo a sua parte, se você está cuidando, se você está cultivando o Éden que Deus te colocou, pode ficar tranquilo que Deus cuida de você. Deus está cuidando desse jardim, Ele também está cuidando de você. Sabe quando a gente ouve, olha, quando Deus está calado, Deus está cuidando da gente? É verdade. Até quando a gente está dormindo, Deus está cuidando da gente? É verdade. E aqui é mais um exemplo. Deus colocou Adão, no versículo 21, para cair num sono profundo. E dali, de dentro de Adão, da costela de Adão, ele tirou a Eva. Deus cuida da gente quando a gente às vezes até menos espera. Quando a gente está num momento de descanso, quando a gente está dormindo, quando a gente está descansando, Deus está cuidando da gente para que depois a gente possa desfrutar. No silêncio Deus cuida de nós, quando dormimos Deus cuida de nós. Ele muitas vezes tira as maiores soluções de dentro de nós, sabia? Porque a gente não consegue tirar. A gente tem muitas vezes várias respostas que estão em nós, mas a gente não sabe tirar. E o próprio Deus sabe e Ele tira isso de dentro de nós. E é por isso que o texto vai mostrar que Deus põe Adão para dormir e dali de dentro de Adão Ele vai tirar a solução dos problemas dele, que é uma ajudadora. Depois dele ter dado o nome para um monte de coisa, ele ter cuidado de um monte de coisa ali da criação, faltou algo para ele. E Deus viu que estava faltando algo e Deus proporcionou isso. Isso estava ali nele, a própria companheira, a outra parte dele. No versículo 23 eu queria terminar, que diz o seguinte: e disse então o homem, esta é sim osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então neste Gênesis neste nosso Gênesis, nessa criação, nesse nosso recomeço, origem para 2022, ou ainda aqui em 2021, a gente precisa ser mudado. A gente precisa destes princípios. E o último princípio que eu queria compartilhar com você é a gratidão. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato, você precisa ser grato. Adão aqui, lá na frente a gente vai ver depois que ele vai dar uma vacilada. Mas aqui ele conseguiu ser grato.
E ele vai dizer, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não falou para Deus que estava querendo alguém, mas Deus viu que faltava algo para ele. E quando esse algo chegou, ele teve essa gratidão. Esse algo foi essa companheira, essa mulher, essa outra metade dele, sabe? Essa outra parte, na verdade, que precisava para que ele continuasse junto. E aqui, ele foi grato. Ele foi grato a Deus. Essas palavras dele expressa isso. Então, que eu e você sejamos gratos. Que eu e você seja grato pelo que Deus te deu, por onde Deus te colocou, aonde Deus te colocou. Que você seja grato por quem Deus te deu, por quem está com você. Seja grato. Esse é o último princípio. O primeiro foi esse princípio da criação, desse Gênesis capítulo 2. Pare e analise as situações. Segundo, pare, analise, mas continue, tá? Segundo, saiba onde você está, onde Deus te colocou. Ou às vezes você está no lugar certo, mas não está fazendo a coisa certa. Terceiro, quando você estiver nesse lugar, cultive. Cuide daquilo que você recebeu, de quem você recebeu. Se relacione. A gente não pode viver só, eu não posso viver só. Se relacione. Outro princípio, DDD. Durma, descanse e desfrute depois, que foi o que Adão fez aqui depois de ver essa companheira, ele desfrutou de tudo isso. E por último, seja grato. Eu espero que você seja grato. Seja grato a tudo que você tem. A ciência aponta que isso é benéfico. A Bíblia já aponta que isso é benéfico. Aplique esses princípios na sua vida. E até o próximo vídeo. Espero que seja relevante para você, que você compartilhe, que você comente, que você distribua isso. Que você se inscreva por aqui, nesse meio de comunicação, para que a gente possa criar um relacionamento também mais saudável. Tá bom? Um abraço. Tamo junto. Eu estou melhor do que mereço. Pratique esses princípios que você também vai ficar melhor. Até mais. Fui.